capítulo 3, versículo 23 ao 26. Diz assim: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça, na sua paciência. Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Eu agradeço o pastor pela confiança de estar ministrando mais uma vez, né, a palavra de Deus. E o pastor me deu o tema, ele escreveu até no papelzinho aqui, aquele dia, redenção, né? Mas no nosso calendário está lá, salvação das almas. O que quer dizer a mesma coisa? Ou quase a mesma coisa, porque as palavras são diferentes. Quer dizer quase a mesma coisa, mas as palavras são diferentes. Redenção e salvação. Eu peguei uma coisa aqui e eu quero compartilhar com os irmãos sobre o que da leitura que eu tive, do estudo que eu fiz. Eu peguei alguma coisa e coloquei aqui para compartilhar com os irmãos sobre isso. Diz assim: a Bíblia nos fala em Romanos 3, 23, que todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Isso significa que nós ficamos separados de Deus, pois Ele é santo e não pode conviver com o pecado. Por isso, todos precisamos de redenção, ou seja, precisamos de salvação, porque sozinhos não conseguimos nos livrar das amarras do pecado. Mas Deus, no seu infinito amor e incomparável misericórdia, enviou o seu próprio Filho para nos salvar. É por isso que Jesus é considerado nosso Redentor, pois Ele salva do pecado todo aquele que aceita o seu sacrifício na cruz. E eu procurei o significado da palavra redenção. O que significa redenção? Redenção, no sentido figurado, é o auxílio ou recurso capaz de livrar ou salvar alguém de uma situação aflitiva ou perigosa. Então nós podemos ver aí que a palavra de Deus nos coloca Jesus Cristo como nosso Redentor. Aleluia. E se a gente for pesquisar a palavra redenção nas histórias, não na Bíblia, mas nas histórias, né, vividas no passado, nós sabemos que redenção também era aquela situação onde aparecia uma dificuldade ou alguém seria condenado e sempre aparecia alguém ali que iria intervir naquela situação ou iria livrar aquela pessoa naquela situação. Então ele se tornava o redentor daquela pessoa. Antigamente as pessoas eram condenadas à morte e alguém ia lá e pagava a fiança daquela pessoa para não morrer. Então aquela pessoa era o redentor daquela outra, que estava resgatando, tirando daquela situação, pagando financeiramente ou com bens para que aquela pessoa não morresse. Isso na história, né? Vem dizer o que quer dizer redenção. E Cristo é o nosso Redentor. Lembrando, irmãos, que hoje nós estamos aqui, todos nós somos salvos em Cristo. Lembrando que todos nós que estamos aqui somos batizados nas águas e alguns com o Espírito Santo. Lembrando que nós que estamos aqui hoje conhecemos e sabemos da onde vem a nossa salvação, que é de Cristo Jesus pelo sangue derramado na cruz. Nós sabemos disso. Por isso que eu peguei esse conteúdo para compartilhar com os irmãos, para dividir com os irmãos, que ao final dessa ministração, eu quero citar um exemplo, porque nós estamos numa congregação missionária. Nós estamos dentro de uma visão missionária. Nós temos um missionário, um pastor missionário, a pastora missionária. Eu sou pastor capelão e a minha área sempre foi missões. Então, quando eu pego alguma coisa, eu logo enxergo missão.
pego algum texto, né, um tema, isso é missão. Porque a missão nasceu no coração de Deus, o trabalho missionário nasceu no coração de Deus. E quando nós nos dedicamos à palavra de Deus, tudo que a gente vai pesquisar, tudo que a gente vai falar, a gente já pensa em trabalho missionário. A gente já pensa em alcançar alguém. A gente já pensa que essa mensagem tem que alcançar. Essa palavra tem que fazer a diferença. Não só ficar dentro da família, não só ficar... É bênção, irmãos. Hoje, essa semana que eu estive aqui, um desafio, uma semana, né? Foi um desafio onde eu aprendi muita coisa, né? Maneiras de pregar diferentes, palavras diferentes que levam para o mesmo foco que é Cristo Jesus, mas quando chega nessa área de missão, aí eu gosto de esmiuçar para que as pessoas possam, né, entender o valor de nós levarmos a palavra. Então lá, em Romanos capítulo 10, no versículo 9, diz assim: se você confessar com a sua boca, como eu já confessei e os irmãos também, que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, glória a Deus por isso. Nós reconhecermos que Jesus é o Senhor, nós estamos reconhecendo que Ele veio e se entregou por nós, morreu na cruz, e nós reconhecemos que Ele é o nosso Salvador. Tem mais um pedacinho do texto aqui que eu quero complementar aqui com os irmãos. Quando o pecado entrou no mundo, causou uma enorme separação entre o ser humano e Deus. O pecado provoca a morte e nos deixou perdidos e sem esperança. Para resolver nossa grande perdição, Deus apresentou uma enorme salvação. Enviou o seu único Filho para resgatar e dar vida eterna para todo aquele que crê nele. Então, o significado da palavra salvar, no dicionário, uma tradução, diz assim: significado de salvação, ação ou efeito de salvar, de livrar do mal ou do perigo. Algo ou alguém que salva, que livra do perigo de uma situação desagradável. Então vamos voltar lá no tópico 1 que eu falei sobre redenção. O que significa redenção? Redenção, no sentido figurado, é o auxílio ou recurso capaz de livrar ou salvar alguém de situação aflitiva ou perigosa. Então, redenção é o sentido figurado. Salvação é o efeito de salvar, é a ação. Então, nós não somos salvos se não tivermos o sentido figurado, que é Cristo. É por termos Cristo, o sentido figurado, Filho de Deus, que nós recebemos a salvação, porque Ele morreu na cruz e derramou o sangue por nós. Amém? Então, a redenção leva à salvação? Sim, mas a salvação não leva à redenção, porque os dois são um só. Amém? Então, quando nós, no trabalho missionário, estivermos falando sobre a salvação, falando sobre a redenção, falando de Jesus Cristo, o Redentor, Ele é o nosso figurativo. Você vai ser salvo por Cristo. Você não vai ser salvo por qualquer outra coisa que você imaginar, ou por qualquer outra coisa que cumprir, ou por qualquer outra coisa que você obedecer. Obedecer, sim, temos que obedecer. Mas a salvação vem em Cristo Jesus, que derramou o seu sangue na cruz por nós. Foi a única maneira. Mas isso não ficou só em Jesus. Ele já veio ensinando isso lá de trás. Quando ele tirou o povo do Egito, quando ele tirou aquele povo, onde Moisés livrou aquele povo, lá atrás, ele deu o exemplo das pragas, e onde ele orientou de que Moisés orientasse as famílias para que sacrificasse um cordeiro puro e limpo e passasse o sangue sobre os ombrais, para que quando o espírito da morte passasse, encontrasse o sangue nos ombrais, e então a morte não passasse na casa e não ceifasse os primogênitos daquela família. Desse mesmo modo, Jesus Cristo veio para quebrar isso. Jesus Cristo veio para que nós não houvéssemos necessidade de estar exercendo esse ritual de sangue nos ombrais, porque o sangue de Cristo já foi derramado em nós. E ele se tornou figurativo. Você é salvo por o quê? Pelo cordeiro que você
sacrificou? Não, eu sou salvo por Cristo. Por Cristo que derramou o sangue na cruz, morreu, foi ao inferno, tomou a chave do diabo e da morte, e ressuscitou e está ao céu, sentado à direita do Pai. Amém? Glória a Deus. Essa mensagem, irmãos, é para nós. Talvez alguém que vai ouvir o nosso trabalho missionário, alguém que vai ouvir o nosso trabalho de evangelização, eles não vão pegar a fio nessa situação, mas nós já entendemos a nossa salvação, por isso que eu estou compartilhando desse modo meio grosso com os irmãos, porque na parte mais simples os irmãos já conhecem. Amém? Glória a Deus por isso. No tópico 3, nós temos um versículo lá em Efésios. Vamos abrir lá em Efésios, capítulo 2. Não por agora, até o 9, versículo 8 e 9. Amém? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, eu tenho visto situações de irmãos nossos se empolgam com o que vem acontecendo no mundo hoje. Como eu falei para os irmãos, eu trabalho, era um hobby, agora estou aplicando como trabalho também, uma divulgação digital. E eu tenho acompanhado alguns irmãos que têm postado banners de divulgação da palavra de Deus. E esses banners são cópias de banners de show do mundo. Eu vejo assim, não dá para se ver diferença. Só muda o nome, que é pastor, que é isso, que é aquilo, que é levita, mas os banners são a mesma coisa. E aí isso me assusta, porque o que é de Deus é diferente do mundo. O que é de Deus, ele não se iguala às divulgações, às propagandas que estão sendo feitas no mundo. Às vezes com alguns que eu conheço eu falo alguma coisa, não acredito, porque não sou eu, quem sou eu para julgar? Eu não sei qual é a intenção, não sei. De repente isso pode estar sendo útil para alguém, né? Mas eu, dentro do meu entender, eu vejo que está tendo um certo exagero, né, na divulgação de eventos dos irmãos. Eu não vou nem falar de eventos de Deus, eu estou falando de divulgação de eventos dos irmãos, né, de pregadores, de cantores. E aqui a palavra diz que não por obras, para que ninguém se glorie. O versículo está dizendo, pois vocês são salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça, não é pelos banners, pela mídia, pela divulgação, pela propaganda, pelo crescimento, pelo fermento que está acontecendo dentro de algumas denominações, mas sim, nós somos salvos pela graça, não pela obra. E é tanta obra infiltrando dentro do povo de Deus, que eu lembro que em uma das leituras, eu não sei referir agora o versículo, que Jesus deixou bem claro: fazer isso em memória de mim, a Santa Ceia. Esse é o grande evento da Bíblia. Por que fazer isso em memória de mim? Porque nós vamos estar lembrando da redenção, da salvação, que o sangue derramado foi por mim, por você e por aqueles que estão em anseio, aguardando a mensagem da palavra de Deus. Então existem situações, eu já tive a oportunidade de participar com outros, lógico, não estou falando só dos outros, mas eu já tive a oportunidade de fazer também divulgações assim. E Deus me deu essa oportunidade e eu aprendi. Eu aprendi que não é dessa maneira, para mim, mas para os outros pode ser que seja, né? E aí tem mais um texto aqui que eu deixei aqui para compartilhar. O plano de salvação é o nome que se dá a explicação sobre a salvação em Jesus. Deus nos ama e criou um plano para salvar a humanidade do pecado, através de Jesus. Todos que creem em Jesus podem ser salvos. Irmãos, desde o tempo de Adão e Eva, Deus já manifestou um plano de salvação. Desde o tempo de Adão e Eva, ele já orientou Adão e Eva de como que deveria se crescer e se multiplicar na face da terra, como eu li na outra vez que estive aqui, dando poder sobre a terra e dando alimento para o homem. Deus já tinha um plano de salvação.
Deus já estava preparando o homem para a salvação. Aleluia. E com isso veio no decorrer, né, todas essas situações onde Deus levantou homens e até que ele chegou o momento de enviar o próprio Filho para que viesse derramar o sangue e ser o nosso Redentor. Através da redenção em Cristo Jesus nós sermos salvos. Mas o plano de salvação, ele não para por aí. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, reconhecemos que a nossa salvação é em Cristo, nós temos o compromisso com Deus de levar essa mensagem adiante. Levar essa mensagem, esse plano de salvação para outras pessoas também ouvirem. E essas pessoas quem são? São as crianças dentro de casa, as crianças fora de casa, são os jovens, os adolescentes, os adultos, os idosos, todos eles, para todos eles Deus tem um plano de salvação. Deus tem um plano de salvação para minha filha que tem 9 anos. Ela busca se orientar, eu também busco fornecer para ela a mensagem do plano de salvação. Vou até pedir para que ela venha aqui falar sobre o plano de salvação. Traz a sua folhinha, vem aqui falar sobre o plano de salvação. Todos nós temos, Deus tem um plano de salvação para cada um de nós, né? E é interessante de que ninguém está fora disso. Todos têm a oportunidade. Ela tem aqui o plano de salvação, né? Esse é o plano de salvação. Onde ela estuda para ela saber qual é o plano de salvação. Ele fala para eles do filho. Pode ver. Céu, o lugar santo onde Deus está e onde só podem entrar os santos. Apocalipse 21, 22. Pecado. Tudo que pensamos, falamos e fazemos que desagrada a Deus. Romanos 3, 23, 6, 23. Sangue de Jesus. Cristo veio ao mundo morrer na cruz por amor para salvar o homem do pecado. João 3, 16. Coração limpo. Reconhecer e confessar o pecado, pedir perdão e reconhecer o sacrifício de Cristo e recebê-lo como Salvador. Romanos 10, 9 e 10. Crescimento. Ler a Bíblia, orar, ir à igreja e compartilhar. Colossenses 1, 10. Glória a Deus, que linda! Parabéns! Então, irmãos, nós podemos ver que Deus tem um plano de salvação para cada um de nós. Se minha filha hoje, Deus quiser levar ela já está participando do plano de salvação, né? Se Deus também quiser me recolher hoje, eu estou participando do plano de salvação. Se algum dos irmãos Deus achar que deve me recolher hoje, nós estamos participando do plano de salvação porque nós cremos no nosso Redentor, Cristo Jesus, que derramou o sangue por nós. Amém? Mas falando como missionário, isso não pode ficar só comigo. Nós precisamos levar isso para os outros. Falando como missionário, nós temos a obrigação, porque isso vai nos pesar, não por medo. Eu tenho medo, então eu vou falar de Deus porque eu tenho medo de Deus. Não, porque é gostoso, é saudável. É importante para mim, né, saber que outras pessoas vão compartilhar da glória de Deus junto comigo. Isso é importante, né, irmãos? E aí, irmãos, falando sobre isso, que não é só por obras, né? Eu falei também sobre rituais, que nossa salvação, ela não está em rituais. Não só aqui na igreja, mas no mundo. As pessoas seguem rituais, né, que desviam da salvação. As pessoas acompanham rituais que desviam do Redentor. E lá na frente elas vão achar, não, eu fiz tudo isso, andei de joelho não sei aonde, carreguei uma cruz não sei aonde, fiz não sei o que, e lá na frente eu vou ser salvo. Mas esqueceu do Redentor, né? Esqueceu de buscar a presença do Redentor. Porque nós somos salvos não é pelas obras. Nós não somos salvos pelos rituais. Nós somos salvos pela graça que veio através de Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Lá em Mateus, mais um pouquinho de Bíblia aí. Vamos abrir Mateus capítulo 7. Aleluia. Glórias a ti, Pai. Mateus capítulo 7, no versículo 22 e 23.
ler esse versículo para os irmãos para explicar a questão da obra, né? Que não é por obra. A obra é todas as situações que nós fazemos e achamos que estamos trabalhando para Deus. Nós não trabalhamos para Deus. Nós adoramos a Deus quando fazemos alguma coisa para Ele. Nós não trabalhamos para Ele. É uma graça Deus permitir que a gente faça alguma coisa pela obra, né? Então lá está escrito assim, Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente: nunca os conheci. Afastai-me de mim, vocês que praticaram o mal. Irmãos, infelizmente, no nosso mundo evangélico, tem irmãos nossos que estão se iludindo com calendários, com obras, e trazendo isso para dentro da igreja, e é festa, e é obra, e é diversão. Não que eu sou contra a diversão, nós temos que nos divertir. Todo filho de Deus, todo seguidor, discípulo de Cristo tem que ser alegre, tem que ser feliz. Mas estão trazendo calendários e obras que não fazem parte da redenção. Verdade. Muita coisa está acontecendo para chamar a atenção do povo e não está chamando a atenção de Deus. Busca a atenção do povo, foi como o pastor ministrou agora há pouco. Nós estamos em pouca quantidade, mas nós estamos falando a verdade. Amém. Não tem necessidade de enganar ninguém aqui, não tem necessidade de pular, nem de profetizar, nem nada, porque nós estamos entendendo que nós sabemos de onde vem a nossa salvação. É de Cristo Jesus. Não tem necessidade. Mas outros irmãos nossos, por infelicidade do crescimento, do fermento que está movendo isso, ficam com ciúmes do outro irmão e querem fazer esse movimento e aplicam calendários, e aplicam festividades, entre aspas, né? Porque a igreja tem a sua festividade. Aplicam eventos que se desviam do Redentor, que se desviam da salvação. E aí vai chegar o dia que eles vão falar: Senhor, Senhor, mas eu queria um movimento, a minha igreja estava lotada, estava bombando. Senhor, Senhor, eu falei no seu nome, Senhor. E Deus vai falar o quê? Se afasta de mim. Não pregou a salvação, não apresentou o Redentor, não reconheceu o sangue de Cristo como nosso Senhor e Salvador, não reconheceu o sangue como salvação. Infelizmente, irmãos, tem irmãos nossos que estão seguindo esse caminho. Halloween gospel, Junina gospel. Tudo que é do mundo está entrando nas igrejas. E não é só isso, meu irmão. Não é só isso. Dentro da igreja, se a gente for pegar aqui, o que eu falei agora, o que Jesus deixou é a Santa Ceia. O restante, se alguém fizer, está feito. Se não fizer, é a salvação, é a redenção. De que modo que eu explico isso? Por exemplo, a lei, Jesus falou que ele veio para cumprir a lei e não para mudar a lei. Bem? Sim. Então vamos cumprir a lei. Então vamos pegar uma lei nossa hoje. A lei obriga nós a usarmos o cinto de segurança. É uma lei. Não é uma lei? Então nós entramos no carro, colocamos o cinto de segurança, porque senão vamos tomar uma multa. Não é? Não reconhecemos que o uso de segurança é a salvação da nossa vida. Nós usamos por causa da lei e não por causa da salvação. Não é? Quando a gente entra no carro e põe o cinto, a preocupação é com a multa. Sim. Então Jesus veio aqui para abrir a nossa mente e dizer: uso o cinto para salvação e não por causa da multa. É isso que a redenção, é isso que o nosso Senhor Jesus Cristo veio, já morreu, derramou seu sangue, ressuscitou, para que nós entendêssemos que a lei ela é para ser cumprida não por obrigação e não porque nós vamos pagar por aquilo, mas porque é a nossa salvação. Amém. Ela faz parte da redenção, faz parte da salvação. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. No tópico 4 aqui,
Gálatas 3, versículo 13, capítulo 3, versículo 13 diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldito em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Glória a Deus. Foi o que eu acabei de falar, né? Cristo, ele já veio e morreu por nós. Cristo já levou por maldição todos os nossos pecados, todos os nossos erros. Então a nossa salvação está em Cristo, e não na prática, e não em rituais, e não em obras. Está em Cristo, mas não que devemos abandonar a obra, não que devemos abandonar as práticas. Elas são úteis para o nosso dia a dia, elas são úteis para o nosso trabalho missionário, para o nosso trabalho evangelístico, mas a salvação é exclusivamente em Cristo. Não adianta falar, eu preguei, eu fiz missões, eu fiz aquilo outro, mas não reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Nem eu falei já sobre o cinto, e nós temos um tempo aqui para falar de testemunho. Irmãos, eu dentro do que eu ministro, onde eu tenho oportunidade, eu vejo que Jesus pregava sobre parábolas. Irmãos pregavam com testemunho. O primordial numa ministração é a palavra de Deus. Mas quando a gente coloca um testemunho pessoal, ela mostra e prova de que nós estamos no caminho certo, que nós estamos seguindo a Jesus Cristo. Eu não estou aqui somente lendo alguma coisa e passando uma informação como um repórter. Nós estamos juntos na palavra, na comunhão e juntos na salvação, na redenção em Cristo Jesus. Aleluia! Bem? E como eu falei, eu queria falar sobre essa Bíblia. Eu tenho um carinho especial por ela. Eu tenho um carinho especial por essa Bíblia pelo seguinte: quando ela foi lançada, eu vi ela na loja, eu falei, vou comprar essa Bíblia para mim. Por que me chamou a atenção? Por causa do escudo aqui, né? As espadas. Eu sou guerreiro de Cristo, então eu quero ter uma Bíblia assim, né? Então, isso me chamou a atenção. Até então eu não tinha pego a Bíblia, folheado e lido. Vi que era um pouco diferente, não tinha visto isso. A capa me chamou a atenção. Irmãos, teve uma época na minha vida que Deus sempre me usou nessas situações, como Ele está me usando aqui hoje. Deus está me usando aqui nessa congregação, Deus está me usando nessa família, eu estou na vontade de Deus. Né? Teve uma época da minha vida que eu estava passando por uma situação muito difícil, que até a igreja batista onde eu estava, eles me ajudavam com cesta básica. E eu indo para a igreja, falei, Senhor, faz a tua obra em mim. Eis-me aqui, faz a tua obra em mim. Né? Minha filha era bebê ainda. E, bom, eu sei que chegou um momento, eu trabalhava vendendo salgado, eu tinha um ponto, vendia salgado, tinha licença na prefeitura e tal. Conclusão, Deus falou para mim, entrega tudo. Para com tudo. Eu disse, vou parar com tudo. Né? Eu tinha... Não era só meu o equipamento, o ponto não era só meu. Então eu tinha que entregar tudo para a pessoa que era meio sócio. Não era sócio, mas tinha, né, uma parte. Era para me entregar tudo, até porque eu tinha um acerto para fazer. Conclusão, eu entreguei tudo. Vamos lá para frente. Eu entreguei tudo, fiquei sem nada, né? E falei, Senhor, agora eu não tenho nada. Mas Ele nunca deixou faltar o pão. Né? O pastor sempre me acompanhando, nos ajudando. E eu sei que Deus foi me dando sabedoria. Então Ele abriu a minha mente para mim que eu vendesse o nome da empresa que eu trabalhava. Porque Ele colocou no coração de alguém que viesse falar comigo. Um antigo concorrente veio e falou comigo, eu quero comprar um nome, eu quero comprar receita, eu quero comprar tudo, que eu vou montar no seu lugar. Eu falei, amém, eu vendo. Eu sei que eu acabei fechando com ele na época, lá R$1.000 por mês, 12 prestações de R$1.000. Era um salário para me manter minha casa, pagar minhas contas e comprar alimento. Aquilo veio de Deus, irmão. Aquilo veio de Deus, até eu me estabilizar.
Só que aí eu estava parado. E aí apareceu um político que precisava de alguém que fizesse uma campanha para ele, fizesse um trabalho para ele. Eu fui lá e fiz o trabalho, né, divulgação lá. E aí eu fiquei assim, bem requisitado perante a ele. E ele tinha uma obra para começar em Barretos. Ele falou: você não quer começar a obra lá para mim? Eu preciso de alguém que esteja disponível, né? E é o seguinte, eu não tenho para pagar não. Você não tem para pagar, eu preciso tentar. É um salário, certo? Dá para pegar um salário mínimo, 400 reais. Eu falei: Deus, eu falei que estou à sua disposição. Se for para mim, o Senhor vai falar comigo. E então Deus fechou esse negócio. Eu fui trabalhar para esse político por um salário mínimo para construir uma casa de apoio para Barretos. Irmãos, eu contava isso para vocês. As pessoas achavam que eu era louco, porque eu estava administrando uma obra. Tanto que essa obra depois colocou esse político como prefeito. Ele é prefeito até hoje. Né? Essa obra fez o nome dele e ele se tornou prefeito. Ele falou: ó, o salário você não vai ter, mas eu vou te colocar de frente com todo mundo que é grande. Você vai fazer o seu papel. Beleza? Então ele abriu a porta do gabinete dele e falou: aqui é esse lugar, você vai trabalhar aqui. Irmãos, eu não entendendo nada que Deus estava fazendo na minha vida. Eu achando que eu estava fazendo alguma coisa. E aí eu ia para casa, orava, ou no domingo ia para a igreja, orava e Deus falava: eu estou fazendo. E aí, irmãos, Deus foi fazendo, eu fui trabalhando, fui crescendo e tal. Até que eu conheci uma loja que vendia, uma loja gospel lá em Barretos. E nessa loja eu fiz amizade com o dono da loja, onde eu vi essa Bíblia. Foi quer comprar essa Bíblia para mim. Não que eu ganhava, eu não podia tirar, estava contadinho. Mas passou-se o ano, passou-se o tempo lá, estava quase terminando a minha fase, entregar a obra e tal. O prefeito, que era atual naquela época, me contratou. Falou: ó, você construiu a casa, eu estou sabendo a sua história, então a partir de agora você vai ser o administrador da casa. Eu vou te colocar como cargo de confiança. E me colocou como sendo, fazendo parte do hospital da Santa Casa. Então eu tinha um cargo bom, um salário bom, e não sabia por quê. Eu falei: é Deus na minha vida. Mas Deus já estava trabalhando. O meu instinto, o meu querer era divulgar a palavra. Então eu estava com aquele pessoal que ia todo dia de madrugada, eu falava do amor de Deus, né? Mas eu não tinha ainda uma maneira de apresentar a palavra de Deus. E aí quando eu conheci esse dono dessa loja, eu fechei com ele num negócio que todo mês eu ia pegar uma caixa de Bíblia com ele. Aí eu passei a pegar 2, 3, 4, eu sei que eu fui pegando caixas de Bíblia com ele. E nessa de pegar a caixa de Bíblia, ele já sabia que eu queria essa Bíblia. E aí ele veio e falou: eu sei que você está buscando isso. Eu falei para ele do meu interesse de divulgar a palavra de Deus nos hospitais, nas casas de apoio. Ele me deu essa Bíblia. Então foi com muito carinho que eu recebi. Mas por quê? Porque Deus já tinha preparado a redenção para aquele povo. Aleluia. Eu comprava a caixa de Bíblia porque o Deus me dava um salário que eu podia bancar aquilo. Então eu comprava a caixa de Bíblia, chegava na casa de apoio onde eu trabalhava, ou na casa de apoio que eu fazia amizade. Ó, eu sei que essa sua situação é difícil, mas eu peço a Deus que cura, que liberta, que salva. E mesmo que você não seja curado, você vai ser salvo. Aleluia. Glória a Deus. Aqui é a redenção. Aleluia. Irmãos, foi muita Bíblia que eu descobri naquele lugar. Muita Bíblia. E isso foi assim, trabalhando na nossa vida, que eu e minha esposa fazia abertura das cidades, aniversário das cidades. A gente fazia abertura, minha esposa anunciava lá os eventos gospel, que teria a abertura das festas da cidade. E então eu entregava a Bíblia para o prefeito, minha filha já entregou a Bíblia para o prefeito, minha esposa já entregou a Bíblia para o prefeito. Né? Então esse foi o segredo, né? Entregar a redenção. Por isso que eu falei aqui hoje, o que nós sabemos, o que nós conhecemos, é que nós somos salvos por Cristo Jesus. Mas isso não pode ficar entre nós. Esse é o nosso compromisso de saber, aprender e compartilhar. Amém? Amém. Esse, assim, é um testemunho para a honra e glória de Deus. Amém. Porque Ele me tirou da dificuldade, Ele me colocou, Ele me exaltou. Porque se não fosse Deus na minha vida, eu não teria tido um bom emprego. E esse bom emprego não teria como ter recurso de estar levando a redenção àquele povo. Eu creio que Deus já deve ter levantado outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa, porque a obra de Deus não para.
Verdade. Às vezes a gente para aqui, estou parado, a obra de Deus está aqui. Não está não. Deus não para. Deus está salvando o povo dele, Deus está mandando o povo dele. Às vezes a gente está parado, mas a obra está indo, a obra de Deus não para. Nós que paramos, a obra de Deus não para. Em todo canto, em toda hora, em todo lugar, tem alguém falando do amor de Deus para outra pessoa. Amém? Glória a Deus. Pois um dia condenado foi. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer por mim. Glória a Deus. Toda iniquidade ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali, ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Vive estou, pois um dia ele morreu por mim. Livre estou, pois um dia condenado fui. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer por mim.